Olá pessoal, estamos de volta com mais um podcasting aqui no nosso canal Em Debate, em todas as nossas redes sociais, nossa Rádio Mar Web, Rádio NT, enfim, todas as redes, nosso canal no YouTube, que você, claro, curte, deixa o seu comentário, dá a sua impressão, interage nesse trabalho que é de debate, é de construção de cidadania, de trazer, acima de tudo, conhecimento. Você conhece aquela história de que de médico e louco todo mundo tem um pouco? Pois é, arquiteto, meio que engenheiro, né? Curioso, fabricante, artesanato, está surgindo um novo espaço aí, uma novidade, que você pode misturar todo mundo nesse bolo. Mas eu estou com o Dr. Gabriel Franco, professor, né, que criou um espaço agora chamado Maker. Ele vai explicar exatamente o que é isso, que abre portas para muita gente que tem algum talento talvez escondido, quer aprender mais, a fabricar peças, enfim, ter conhecimento. Ele vai explicar daqui a pouco nesse nosso bate-papo, que está à sua disposição sempre, lembrando que esse podcast você recomende aos amigos, passe em frente. Agradecendo aqui aos nossos apoiadores, antes a nossa equipe, claro, forte, né? Yuri Carvalho, Janderson Nascimento, Tony Correia, todos nós, meu querido André Felinto, sempre acompanhando também esse trabalho e colaborando. E agradecendo, claro, a Renovel, né? Toda a linha Renault, inclusive elétrica, na Renovel, Avenida Tancredo Neves, número 600. Vá lá, faça um test drive, você vai se apaixonar. E todo mundo fazendo o seu plano OSAF, é o plano de vida, é o plano da família, é a tranquilidade, é a segurança. Com apenas um plano você abriga, você protege toda a família. OSAF, Orgulho de Sergipe. Telefone para contato 3222-0005. Aracaju Card, galera do busão, já tem o seu cartão mais Aracaju? É tranquilidade, viu? É segurança, aracajukard.com.br, lá você faz tudo. Mandar um abraço ao meu amigo Genilson, da Eletrônica Nacional. Doutor Gabriel, obrigado por sua vinda aqui a esse espaço. Obrigado. Que já terava aquela brincadeira inicial, né, para fazer o chamamento, esse momento ímpar, porque é um assunto diferenciado, né? Eu lhe confesso que eu não tinha notícia ainda de uma estratégia mercadológica como esta que o senhor criou agora. Vamos fazer a apresentação. O senhor foi professor da UNIT. Isso. Durante mais de meia década, né? O senhor é arquiteto, Isso. Né? E me conta a história, o que é que o senhor está criando, é um maker. Exato. O Maker é um processo onde você pega o faça você mesmo, aquela habilidade que antigamente todo mundo tinha de fazer um serviço em casa, de fazer o que muita gente chama de bricolagem, então serviços pequenos dentro de casa. Hoje você é associado com o ensino. Então você tirar partido de aprendizagem de um processo fabril. Então, onde você cria, onde você compartilha, onde você desenvolve aquilo que você quer, aquilo que você pensa. Então, desde um suporte para celular, a casa do seu pet é um espaço onde você vai ter todas as ferramentas e todo o suporte profissional para o desenvolvimento dessas atividades. Então, um espaço em que acontece uma produção, onde acontece o desenvolvimento de um produto, e um produto associado a um processo de ensino. Então, é um espaço de troca, é um espaço de compartilhar saberes, e aí saberes voltados a essa prática manual que ficou no passado e que muita gente vem se perdendo. E aí o Espaço Maker tende a trazer de volta essa capacidade que todo ser humano tem de saber fazer. Uns mais, outros menos, outros para desenhar um O tem que ter um copo, mas eu quero falar um pouco mais sobre esse Espaço Maker, né? Estou lembrando aqui de algumas figuras ilustres, meu querido Jaime, aquele cara que resolve quase tudo, né? Não vou dizer tudo porque eu não testei tudo ainda, mas para consertar um pé de mesa ele vai lá, para fazer alguma coisa ele tem sempre um talento. Isso pode ser uma coisa natural, né? Natural. Meu amigo Bebeto, né, um grande amigo, o cara constrói carros com carrinhos, começou brincando para o filho dele, o neto dele,
e montou uma oficina particular, mas nem todo mundo pode fazer isso, né? E aí tem esse Makers, que eu quero que o senhor fale mais como é que funciona esse acesso. Antes de falar um pouquinho de apresentar o doutor Gabriel Frank, a gente entrou no assunto rasgando, né? Essa paixão pela arquitetura, né? Até brincava que é uma profissão que tem sempre uma disputa com a outra, né? Da engenharia. Meu Gilton Rezende, um grande abraço. Essa paixão, teve alguma dúvida? Foi paixão mesmo na hora de escolher da profissão? A escolha de fazer arquitetura foi de um acaso, no momento em que eu estava em dúvida do que fazer. Então, era um momento de escolha, um momento que você sai do ensino médio e você tem que escolher um curso e você tem que se enquadrar dentro de um universo. E eu percebi que na arquitetura tinha diversos universos dentro de um curso só. Então, a gente estuda desde a teoria até a prática, até o universo da própria engenharia, associado à engenharia, à história, ao desenho. Então, eu me senti completo porque era um curso que eu não conseguia achar um enquadramento, aquela coisa que a gente precisa, no ensino, a gente termina a escola e tem que se enquadrar dentro de uma formação, e a arquitetura era muito abrangente. Então, eu me formei em arquitetura, comecei a gostar muito da relação de ser professor, de ensinar, e assim que me formei, voltei para a universidade. Eu digo que eu nunca saí da universidade, então voltei para a universidade para ensinar. E fiquei mais de 6 anos ensinando, coordenando o curso de arquitetura e de design interiores. E a minha paixão por ensinar começou a criar um outro caminho, que era um caminho que estava fora desse universo tradicional das escolas de ensino superior. E aí foi quando eu comecei a entender que eu precisava de um espaço onde eu tivesse mais liberdade de ensinar, e um espaço que tivesse mais liberdade para que as pessoas também pudessem aprender aquilo que ela quer aprender. Então, esse espaço make, essa cultura make, ela surge da vontade do que eu quero aprender. Você criou uma própria escola. Exato. Né? Um espaço onde você disponibiliza. Você tem todas as ferramentas? Todas as ferramentas. A gente tem desde impressoras de corte, impressoras 3D, a maquinário de marcenaria pesada. Então, o limite é a criação. Então, o limite do que a gente pode fazer lá é o limite da criação da pessoa. E como é que funciona esse acesso? Já tá há quanto tempo? Ele já está funcionando há um ano, enquanto estrutura. Já dá para fazer uma avaliação? Já dá para fazer. A gente já teve algumas oficinas com crianças, então não é algo que a gente limita a idade de quem queira participar. Então, a gente tem, a partir de 4 anos de idade, a criança pode ir, e a gente tem kits de processos de aprendizagem com atividades específicas para trabalhar habilidades naturais da criança, então habilidades motoras, habilidade de modelagem, de capacidade de ver em 3D. Então, isso a gente já tem lá. Quanto idosos. Então, a gente não tem uma faixa etária de atendimento. Então, qualquer pessoa que tenha um desejo de aprender, um desejo de fazer, pode ir lá. Então, a gente trabalha em turnos. Então, a gente tem os cursos, que aí a pessoa paga para fazer determinada atividade, e tem o momento livre, que a pessoa paga o turno para usufruir do nosso equipamento, da nossa matéria-prima e do nosso acompanhamento. Quais são os cursos que vocês disponibilizam hoje? Hoje a gente tem 3 cursos que, na maioria, são voltados para a criança. Um deles específico para crianças que têm demandas de aprendizagem específicas, então crianças com autismo, crianças com TDAH, crianças que têm hiperfoco e hipersensibilidade e que precisam desenvolver habilidades manuais. Então, a gente tem uma equipe especializada para atender esse tipo de público. Então, a gente tem um curso para esse público no desenvolvimento de modelagem, principalmente. E para as outras crianças, a gente tem atividades desde a criação de kits para brincadeiras com o seu cachorro, com o seu gato, até desenvolvimento de produtos como carrinhos, relógios. Então, produtos que são de maior, vamos dizer assim, maior ocupação espacial, a gente também desenvolve lá. Muitas vezes o cara tem uma ideia, né? O cidadão quer fazer alguma coisa, sabe mais ou menos apenas o que ele quer, mas não sabe desenhar. Sim. Né? Não sabe formatar, não sabe fazer o corte. Tem toda essa orientação lá? Tem toda a orientação. Quando ele contrata um turno, né? Ele contrata o turno. Ele pode entrar num curso específico? Ele pode entrar no curso de atividade específico, ele pode contratar o turno. O turno também tem o nosso acompanhamento. Então, a pessoa não está alugando para usufruir do espaço dos equipamentos. Ele está
pagando o valor para usufruir do serviço. O serviço inclui esse acompanhamento. Então, eu não sei desenhar, não é um problema. Eu não sei usar uma ferramenta, não é um problema. Porque todo o processo a gente está associado ao ensino. Então, ele não vai apenas lá para a gente executar a ideia dele, mas para ele aprender a executar a própria ideia. Então, existe essa relação da troca no momento em que ele está usufruindo do nosso espaço. Porque tem tudo uma questão também que importa a segurança, né? Exato. Ele vai lidar com equipamento muitas vezes que ele nunca viu. Exato, né? exato. Aí ele vai ter que se ajustar a essa utilização. A gente tem todo o EPI, né, o equipamento de segurança necessário para que ele desenvolva as atividades, e todas as atividades são monitoradas. Então, ele não fica só, não fica solto, sem saber utilizar as ferramentas. A gente dá todo esse suporte, todo esse acompanhamento durante todo o processo. Então, é algo muito de uma relação de troca de conhecimentos, e às vezes a gente até se espanta. A gente teve até uma oficina com crianças recentemente, e a gente tinha planejado diversas atividades para desenvolver com elas, e quando elas chegaram, elas decidiram que atividade gostariam de fazer. E a gente modelou toda a tarde que a gente fez, foram 2 tardes de atividades, a gente remodelou todas as tardes para que a gente pudesse desenvolver o desejo deles e não impor somente o que estava programado. Então a gente saiu de uma atividade em que eles iam desenvolver apenas um boneco, e eles criaram um universo de personagens que vinham da cabeça dele. Então eles têm um momento de pesquisa, então a gente tem computadores que eles ficam pesquisando o que eles querem fazer, e depois a gente executa. E isso também com adultos, com jovens. Então é um espaço sem limites. Eu costumo dizer que o Espaço Maker é um espaço sem limites. Eu até estava, quando o senhor começou a falar, é uma espécie de coworking, que não é, né? Não. É diferente esse modelo de formatação do escritório. Para abrigar empresas é uma coisa, né? O senhor é um escritório aberto para abrigar talentos. Exato. É uma oficina aberta para abrigar ideias. Exato. E as pessoas procuram onde é que está funcionando. A gente funciona ali na Travessa Hollenberg, que fica ali no fundo do Colégio Ateneu. É um espaço, se chama Atena Els, é um espaço de atendimento pedagógico, onde está também alocado o nosso Espaço Maker, que é um espaço de atendimento principalmente de crianças com demandas educacionais especializadas. Então, lá a gente tem atendimento pedagógico de crianças com autismo, TDAH e déficits de aprendizagem em geral. E dentro desse espaço a gente tem nosso Espaço Maker, que é essa grande oficina. E aí, por conta desse nosso atendimento, todo o maquinário pesado fica em um outro lugar, mas isso não impede que a gente desenvolva as atividades. Mas é porque a gente tem que ter um certo cuidado com esse público mais específico, por causa de questão, né? Eu quero que o senhor deixe o telefone também para a gente poder, né, divulgar mais esse trabalho. O senhor tem uma cartilha que ensina isso. A gente vai fazer questão de disponibilizar também nas nossas redes, porque, como o senhor disse, tem esse trabalho inicial para as crianças, mas vai até o idoso. Vai até o idoso. Qualquer cidadão com seu talento pode buscar esse Espaço Maker. A gente costuma brincar dizendo que não é nem só o talento, é o desejo. Eu sempre cultivei a ideia de criatividade, não é aquele dom que vem, a pessoa nasce criativa, a criatividade é habilidade. Então, o Espaço Maker está ali para estimular a criatividade do ser, independente de que seja uma criança ou um adulto, independente da própria limitação. O Espaço Maker é para trabalhar essa habilidade do criar. Então, é um espaço de liberdade criativa. Então, tanto criança, quanto jovem, quanto adulto, a gente tem um cuidado de ter um limite, não só uma questão espacial, mas uma questão de ter o cuidado de dar essa atenção. Então, é um espaço limitado, a gente tem 7 vagas, então todo o agendamento ele tem que acontecer de forma prévia para que a gente possa atender de forma efetiva a cada indivíduo que esteja matriculado nas nossas atividades. É a primeira escola, nesse sentido, aqui no estado. Isso. Qual o planejamento? O senhor trabalha com que universo? O céu é o limite. O céu é o limite. Eu acho que, como eu venho do ensino superior, onde a gente tem uma limitação que é determinado pelo MEC, as escolas também têm determinadas limitações, eu acho que o Espaço Maker, fora desses universos tradicionais de ensino e aprendizagem, ele é um espaço sem limites, sem amarras. É só o desejo, é a realização de desejos. Porque há uma mudança muito grande, o senhor falou também em designers de interior, a arquitetura. Eu estava lendo uma reportagem, inclusive, esta semana,
ela precisa descobrir sempre ela descobre sempre novos caminhos. Sim. Por exemplo, vasos sanitários, que é uma coisa comum, que segue um modelo padrão de 100 anos, sim, praticamente. Agora estão inovando de forma absurda, né? Visando, evidentemente, o aproveitamento, tá? A questão ecológica, mas, ou seja, está se mudando tudo, né? Tem muita coisa a ser transformada aí, e aí você entra na questão de carros, né? Falar nisso, a última informação é que, tanto aqui quanto em boa parte dos Estados Unidos e Europa, carro popular está quase em extinção, vai sair do mercado, vai ser só agora, vão ser só os carros mais caros, mas é um assunto para a gente debater em outro espaço. Mas a gente vê hoje, né, vemos na era drones, que até um dia desse não era pensado, sim, hoje são situações do carro voador, sim, é uma realidade. Então, é o mundo valorizando o trabalho do arquiteto, do design, porque tudo passa por um planejamento, né? Tudo passa por um processo. Eu sempre fui defensor de que o importante não é o produto, mas o processo. Eu acho que se a gente está hoje num universo onde a gente tem próximo a gente o uso de drones, é que o processo foi facilitado. Então, hoje a gente consegue usufruir de equipamentos que antes a gente via como grandes tecnologias distantes da nossa realidade, porque o processo mudou. Então, o processo de fabricação de carro mudou, o processo de fabricação de drones mudou. Então, aquilo que era só de acesso a grandes indústrias e a grandes governos, hoje está dentro do nosso dia a dia. Então, não é o produto drone que vem mudando, é o processo de fabricação, de acesso, de custo, de manutenção que está chegando mais próximo a gente. Então, dentro de um espaço como um espaço maker ou dentro de cursos, a gente precisa começar a defender que o importante não é o produto que se faz, porque o produto que se faz, como o senhor falou, o vaso sanitário ele existe há quanto tempo? Então, o produto é o mesmo, mas o processo é que muda. O sentido dele e as novas funções que são atribuídas aos produtos, eles mudam, mas o produto, a base e a função é a mesma. O que a gente está ganhando são nos processos. Pois é. Deixa eu fazer uma pergunta que é, nesse momento, quem é o seu principal público-alvo? Estamos aqui abrindo um espaço de debate, de discussões, de trazer essa inovação, que é o Espaço Makers. Tem um público específico que você gostaria de atingir? Já atinge uma parte das crianças. Isso. Mas aí você tem escolas profissionalizantes, você tem a escola normal, né, de curso regular, né, você tem os profissionais liberais, aqueles que... O cara que tem uma pequena oficina, por exemplo, e faz ali alguns móveis, tá? Qual o público prioritário hoje que vocês estão buscando? Hoje, o nosso principal público, o nosso principal foco desse atendimento, vamos dizer assim, de cursos e oficinas estruturadas dentro do nosso Espaço Maker são crianças e adolescentes com demandas educacionais especializadas ou específicas. Então, crianças que tenham dificuldades de processo de aprendizagem, dificuldade de concentração, dificuldade de entendimento de um processo de ensino e educação. A gente está buscando essas crianças e esses adolescentes principalmente para trazer novas habilidades, tirar um pouco dessa questão da tela, do vício da tela, do vício do celular, para um local onde eles vão trabalhar outras atribuições, como o mecanismo de como utilizar a própria mão para a produção de novos materiais, de novos produtos e de novos desejos. Então, o nosso principal foco é esse atendimento, mas não que se restringe a isso. Então, a gente trabalha com esse público, é o nosso principal foco, mas qualquer pessoa que tem o desejo de aprender e o desejo de fazer, tem nosso espaço disponível para isso. É uma porta aberta, né? Exatamente. Até porque eu falando dessa questão do design, do marceneiro, né? Sim. É uma figura que estava quase esquecida, porque os móveis ganharam, em uma certa parte da história do Brasil, uma fabricação muito industrializada. Exato. Né? É raro você encontrar alguém que faça o móvel, né, específico ao seu gosto, sim, com o seu recorte. A gente ainda tem alguns marceneiros que trabalham nisso. Então, esse acho que é um público também importante a vir aprender. Quem sabe meu amigo Bebeto vai fazer carros em série, né, para vender a outros netos, né, e a outros avós.
Mas, quer dizer, tem muito espaço. O senhor falando sobre isso mostra que dá para crescer muito em várias vertentes. Sim, aqui no Brasil a gente teve uma cultura diferente dos Estados Unidos, por exemplo, em que a mão de obra é mais cara do que o produto. A gente vê muitas casas americanas, dentro das casas, os proprietários das casas têm pequenas marcenarias. Então, eles produzem o próprio imóvel ou o próprio brinquedo com os filhos. Isso é uma cultura muito forte nos Estados Unidos porque a mão de obra é muito cara. No Brasil, como a mão de obra ficou muito barata, a gente começou a terceirizar tudo. Tudo a gente contrata alguém para fazer. Vamos pintar nosso apartamento, contrata o pintor. Não é que eu acho que a formação ou o profissional esteja excluído, mas eu acho que a gente perdeu a nossa própria capacidade de saber fazer. E aí, espaços como Espaços Maker ou oficinas abertas, hoje a gente tem marcenarias, não aqui em Aracaju, infelizmente, mas fora de Aracaju, que abrem para o público externo para desenvolver determinados produtos. São espaços que estão cada vez mais ficando evidentes e efetivos dentro da sociedade por conta desse desejo das pessoas de desacelerarem, de desenvolverem suas ideias e terem aquilo que foi produzido por elas. Então qualquer pessoa tem acesso, qualquer talento tem espaço no Espaço Makers para desenvolver suas ideias, porque ele tem o auxílio de um professor, equipamentos precisos, devido a todos os necessários, o que é importante. E o senhor falou algo aí que me chamou muita atenção. O público criança, especialmente crianças com necessidades especiais, que hoje virou assim, a panaceia que eles encontram para essas crianças é uma tela de celular. Parece que é o remédio para tudo. Entrega um celular e deixa que elas... se resolvem ali. Fiquem no seu sofá e dali não saiam. Então, eles vão aprender outras coisas. Eles vão aprender a ter outras habilidades. Desenvolver outras habilidades. Então, esse espaço é para isso. É para que crianças, jovens e adultos possam desenvolver outras habilidades que às vezes estão adormecidas. Então, a gente até estava conversando com a pessoa que está querendo alugar nosso espaço para usar durante 2 tardes, que ela disse assim, eu me encontrei porque quando eu era criança eu adorava construir coisas. E aí, durante o processo de crescimento da vida, aquilo vai se perdendo e agora ela está aposentada e ela diz, eu quero retornar a isso. Então, é um espaço em que ela pode voltar a criar aquilo que ela criava quando era criança. E quando a gente fala de crianças com demandas específicas de aprendizagem, é para esse intuito, é criar outros cenários onde essa criança pode desenvolver suas ideias, suas habilidades e até trabalhar princípios básicos de convivência social, porque a gente sempre vai estar trabalhando não de forma individual, então sempre vão ter 3, 4 pessoas no mínimo para que aquilo seja compartilhado, a aprendizagem seja compartilhada e aquela criança saia do universo individual onde ela fica presa a um celular, a uma tela, sozinha. Então, o nosso espaço é um espaço de compartilhamento de vida. E consegue revelar, né? Consegue revelar talentos. Ali, lembrando que o Espaço Maker, ali na Travessa Hollenberg, isso, ao lado do Ateneu, no fundo do Colégio Ateneu. Isso. Tem um telefone para contato? É 99610-5852. 99610-5852. Bate-papo importante, contribuição fantástica do Dr. Gabriel aqui, a quem eu agradeço mais uma vez. Agradeço você essa colaboração incrível. Pelo espaço. Parabéns, viu? Obrigada. A gente abriu aqui de forma inusitada, eu fui muito feliz. Abrindo um espaço novo, mostrando um espaço novo, que vem de um jovem, já testado e aprovado, inclusive como professor, por cerca de 6 anos, professor da Universidade de Tiradentes, num curso onde ele se formou e abrindo assim um espaço democratizado para a sabedoria, para o desenvolvimento de inteligências. Então, parabéns, professor. Obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. E agradecendo também os nossos apoiadores. Renault e Renovel, Avenida Tancredo Neves, número 600. OSAF, Orgulho de Sergipe. 32220005. OSAF, Eletrônica Nacional e Aracaju Card. Quem não tem ainda, fazer o seu cartão mais Aracaju, aracajucard.com.br. Tranquilidade e segurança aí para você. Um abraço à galera do Busão. Tá aí o nosso Em Debate, curta e recomende aos amigos.